Há 2 meses, o torcedor do Corinthians tinha uma questão na mente. O torcedor queria de um jeito ou outro saber qual seria a melhor opção para ser titular do Corinthians. O Cássio, um ídolo indiscutível, para muitos o maior ídolo da história do clube, que vivia um mau momento? Ou o Carlos Miguel, que ao que tudo indicava seria o novo paredão do clube do Parque São Jorge por muitos e muitos anos. O que nenhum torcedor esperava é que em pouco tempo o Corinthians hoje estaria sem nenhum desses goleiros. Nem no pior dos cenários o torcedor imaginaria isso, que hoje o clube estaria negociando a contratação do goleiro Neneca como solução para a meta corintiana por falta de um goleiro experiente. É claro que o torcedor hoje quer saber se realmente o Hugo Souza, do Flamengo, seria a solução para esse momento que o Corinthians vive, ou se ele vai ser só mais um péssimo investimento da gestão do Corinthians atual, que tem mostrado que pode ser muita coisa, menos competente para gerir um clube da grandeza do Corinthians. No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre o Hugo Souza, se ele é ou não uma boa contratação para o Corinthians ou se é só mais uma bomba para o Timão. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Quero te lembrar também que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto. Você já conhece a loja Rei do Manto? Não? Então faz o seguinte, eu vou deixar um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora ou quando você terminar esse vídeo, corre lá para você conhecer, que eu tenho certeza que você vai adorar. Na loja Rei do Manto você encontra as melhores camisas, com camisa de qualidade de primeira linha, de time brasileiro, de time europeu, de seleções e tudo com um preço que cabe no seu bolso. Tem frete grátis para todo o Brasil e cara, o que é melhor, tá? Se você utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra. Corre lá agora, vai conhecer a loja, tenho certeza que você vai adorar e aí já escolhe um modelo lá. Se você for comprar 2 camisas, pode colocar a terceira no carrinho, que aí você só paga 2 e leva 3, beleza? Corre lá agora que eu tenho certeza que você vai adorar. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. O Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer e muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Essa entrevista do Antônio Oliveira depois do empate contra o Atlético Paranaense caiu como uma bomba para o torcedor corintiano. O Carlos Miguel não joga mais pelo Corinthians. Era a coisa certa a se fazer, mas era mais um golpe no corintiano. O time que tinha para alguns os 2 melhores goleiros do país há pouco tempo, hoje tem apenas o jovem Matheus Donelli, que não é mau goleiro, muito pelo contrário. Ele tem feito partidas importantes e conseguiu até mesmo salvar o Corinthians de estar numa situação muito pior. Falando individualmente, eu fiquei feliz com a minha atuação, fico contente em estar sendo goleiro titular do Corinthians nesse momento. Trabalhei muito para isso durante vários anos, mas acho que o foco principal é a situação que a gente vive, é o time todo no geral. Nosso foco é continuar trabalhando, nos empenhando para conseguir vitórias e sair rápido dessa situação. Mas é claro que o Corinthians não pode ficar dependendo apenas do Donelli. Ficar à mercê de um jogador não é uma boa ideia e a saída do Carlos Miguel deixou isso bem claro para o corintiano. E não é só por uma questão de saída do clube, o Donelli tá de contrato renovado, mas vai saber o que pode acontecer. Uma lesão, uma sequência ruim e o time estaria em maus lençóis. E é por isso que o alvinegro paulista tá negociando com o Hugo Souza, ele mesmo, revelado pelo Flamengo. Pode ser que a última impressão do Hugo aqui no futebol brasileiro não tenha sido a melhor, justamente pela forma que o jogador deixou o Brasil, quase que escorraçado pela torcida do rubro-negro carioca.
O Hugo, para resumir bem a situação do jogador, foi um goleiro que surgiu como uma promessa absurda do futebol, muito cedo, muito precoce e com muita qualidade, irmão. Daqueles goleiros que todo mundo apostava alto, que ele seria jogador de seleção brasileira e que jogaria por muitos anos em altíssimo nível. Com apenas 19 anos, ele foi convocado para a seleção brasileira principal pelo Tite, para o lugar do Ederson em 2018, e detalhe aqui é que o Hugo ainda jogava na base do Flamengo. Em 2020, ele se tornou goleiro titular do Flamengo e era muito promissor, mas bastaram algumas falhas e um extracampo que não era nada exemplar para que a torcida do Flamengo pedisse a sua saída e a contratação de um novo goleiro, mais confiável. O Hugo, anos depois, conseguiu admitir que naquele momento ele perdeu o foco na carreira e passou, enfim, deslumbrado com tudo aquilo que ele conquistou, a aproveitar mais a noite, e isso fez ele perder o foco no que devia manter, que era o futebol. E eu não tive instrução nenhuma pra criar uma segurança naquele momento. Eu só queria viver o sonho, pô. Eu era moleque, pô. Do nada, minha vida mudou. Então, tipo assim, eu não tive instrução nenhuma, não tinha meu pai. Eu que cuidava da minha mãe, até hoje eu cuido da minha irmã. Era tudo comigo. Então, mano, eu falava, pô, já tem essa pressão toda em cima de mim. Pô, vou desfrutar um pouco, mano. Sabe? Vou desfrutar um pouco disso aqui. Só que eu acho que, pra mim, o que faltou foi entender que eu só tinha aquilo porque eu tava focado no futebol. Se eu perdesse o foco do futebol, eu ia perder as coisas, pô. Perder as coisas. Entendeu? E mudar esse start pra mim foi porque eu vi facilidade, vi as coisas mais fáceis e tudo mais. Falei, cara, vou aproveitar um pouco disso aqui. Errei, claro, pô, moleque, 20 anos. Tu começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, tu começa a ter um pouco mais de fama, tu passa na rua, as pessoas te reconhecem. Querendo ou não, teu ego sobe um pouco. Não, isso aí... Teu ego sobe um pouco. E assim, eu sou um cara que... se um dia a pessoa me chamar de marrento, eu quero conversar com ela pra entender o porquê, tá ligado? Porque eu não gosto. Fala, pô, pode me chamar de tudo, mas pô, me chama de marrento não, mano. Eu não sou, na moral. E aí, tipo... mas eu não tinha estrutura, pô. E literalmente eu acho que isso que acontece com muito jogador, e por isso que eu acho que essa parte mental é crucial. Porque talvez se eu tivesse só... Não precisava ter essa estrutura toda. Que o Vinícius tem, que hoje, graças a Deus, eu consigo ter. Mas se eu tivesse só uma pessoa orientando, uma pessoa que, pô, tivesse clareza das coisas, uma pessoa que estivesse vendo de fora tudo que tá acontecendo, já seria bom. Entendeu? Já seria bom. Sem espaço no Flamengo, o Hugo Souza foi emprestado para o modesto Chaves de Portugal, e por lá ele viveu uma grande fase. Mas essa grande fase precisa ficar bem entre aspas, tá? E é aqui que o torcedor do Corinthians precisa entender bem a situação do que é que eu tô querendo dizer. Eu não tô esculhambando o Hugo, são apenas fatos, números, e aí é você quem vai dizer se confia nessa aposta da diretoria, sim ou não. O Hugo foi para um time de Portugal com pressão zero, a gente tá falando do Chaves, meu irmão. Um time que tinha baixíssima expectativa e qualquer coisa que o Hugo fizesse por lá estaria mais do que ótimo. No Chaves, o Hugo fez partidas brilhantes, pegando muitos pênaltis importantes contra grandes equipes como o Benfica. As atuações em grandes jogos chamaram a atenção para o destaque que ele vinha tendo com a camisa do clube português. Mas o jogador saiu de Portugal com alguns números que você precisa prestar muita atenção. Ele fez 27 jogos pelo Chaves de Portugal e sofreu 54 gols, uma média de 2 gols por partidas. Por 3 vezes o Chaves foi goleado por um placar de 5. Meu irmão, na mesma partida ele tomou 5 gols por 3 vezes e não foi para um gigante de Portugal como Benfica, Sport ou Porto, mas para os outros clubes também modestos como o Farense, Arouca e Vitória. Jogando pelo Chaves, o Hugo só passou 4 partidas sem sofrer nenhum gol. Mas eu quero deixar bem claro para você entender melhor que o time do Chaves era horroroso. Foi o último colocado do campeonato português. Em 34 jogos, fez 23 pontos, teve apenas 5 vitórias, 8 empates e perdeu 21 partidas no campeonato. O Hugo voltou ao Brasil mais experiente, segundo ele mesmo afirmou para o paparazzo rubro-negro no desembarque. Fala, Hugo, tudo bem? Tá aí o goleiro Hugo Souza, ele que está de volta ao Flamengo. E aí? Hugo, como foi viver essa temporada lá em Portugal? Importante, ganhar experiência, ficar escudo, mais maduro.
Agora vamos E a expectativa? Agora. Agora tá nas mãos de Deus. Valeu, Hugo. Obrigado. Eu não acho que o Hugo é uma contratação ruim pro Corinthians. Se, por exemplo, o Cássio ainda estivesse no clube ou o Carlos Miguel, aí sim, seria uma boa contratação. Mas sem esses dois, o Corinthians está numa situação complicadíssima, dependendo das boas atuações do Matheus Donelli, que é um menino, tá começando agora a sua jornada no Corinthians. Se por qualquer motivo o Donelli não puder jogar, seja porque ele falhou e aí a torcida perdeu a confiança nele, porque ele teve uma sequência ruim ou sofreu uma lesão, não vamos torcer por isso, é claro, o Hugo precisaria assumir o gol do Corinthians. E aí eu te pergunto, será que o Hugo tá preparado para essa pressão? Será que o Hugo realmente é o goleiro pro Corinthians, irmão, com os números que ele tem e o histórico no Flamengo? Ele chega ao Corinthians por empréstimo com opção de compra. É um goleiro jovem, só 25 anos, mas o Corinthians já tem o seu goleiro jovem. Nesse momento, precisaria de um goleiro experiente, de confiança, que chegaria, pegaria a camisa e as luvas e agarraria tudo. O promissor Matheus Donelli tem tudo para aos poucos assumir essa responsabilidade de ser o próximo grande goleiro do Corinthians. Mas com o time ruim que o Corinthians tem hoje, até com boas peças, mas que estão jogando mal, até pode ser por falta de encaixe, é complicado dizer que o clube vai conseguir dar respaldo quando os resultados não vierem para esses jovens goleiros. O Hugo foi escorraçado pela torcida do Flamengo, não pelas festas, não por ter deslumbrado com tudo que ele conquistou no futebol. Vamos ser sinceros, o torcedor tá cagando e andando com o que o jogador faz se o resultado vier em campo. O cara pode quebrar na noite se ele quiser, desde que no dia do jogo ele feche o gol, ele cumpra a responsabilidade dele, que é defender. Agora o Hugo, ele virou alvo da torcida não por ter deslumbrado, não por ter quebrado na noite, mas porque ele falhou em campo, quando ele entregou bolas como aquela contra o São Paulo na Copa do Brasil. Aí é claro, você pode me dizer que ele acabou falhando porque ele estava sem foco no clube e deixou de treinar para estar 100%. Ok, eu aceito isso, mas será que é isso mesmo? Ou foram falhas técnicas porque ele realmente é um goleiro que falha? O time do Chaves é ruim, é verdade, e por isso, enquanto o Hugo esteve lá, ele tomou 2 gols por jogo. O time do Chaves é ruim e foi também por isso que em 27 jogos ele tomou de 5 por 3 vezes e também teve uma outra goleada onde ele tomou no mesmo jogo 4 gols. É porque o time do Chaves é ruim, é verdade, a culpa não é toda do Hugo. Mas se tudo isso aconteceu com ele lá em Portugal porque o time do Chaves é ruim, eu tenho uma coisa pra te contar. O time do Corinthians também é ruim. O Hugo é um goleiro que pode ter uma carreira muito bacana ainda, sem só 25 anos. Só que eu acho que esse momento do Corinthians não é pro Hugo. Assim como também acho que o Hugo não é o goleiro para esse momento do Corinthians. Se ele precisar jogar no Corinthians e falhar, esse cara não vai ter mais uma carreira no Brasil. Porque uma coisa é você falhar em um clube grande. Agora, você falhar em 2 gigantes como Flamengo e Corinthians é um decreto de fracasso para qualquer jogador, irmão. Ah, mas ele pode vir e fechar o gol do Corinthians. É verdade, é claro que pode. Assim como o Pedro Raul também podia vir e fazer um monte de gol pelo Corinthians. Valeu a aposta e os 20 milhões no atacante? Vale a aposta no goleiro Neneca? Eu não sou o dono da verdade, só trouxe alguns fatos. Pra mim, o Hugo não é o goleiro para esse momento do Corinthians, que precisaria de um cara de absoluta confiança. Perdeu 2 goleiros excelentes e chegar agora com 2 apostas, como o Donelli e o Neneca, não sei se é a melhor opção pro Corinthians. Mas eu quero saber também, é claro, a sua opinião. Você bota fé nessa aposta do Corinthians ou acha que é mais uma pataquada da diretoria? Qual é a sua opinião? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.